O universo não é apenas grande. Ele é estranho, extremo e profundamente imprevisível. Quanto mais longe olhamos, mais percebemos que o cosmos não foi feito para ser confortável, nem fácil de entender. Mundos inteiros existem sob forças que esmagariam qualquer coisa familiar para nós. Astros vivem à beira do colapso, planetas orbitam estrelas instáveis, e luas, que deveriam ser coadjuvantes tranquilos, se transformam em verdadeiros infernos geológicos. Essa é a parte curiosa da exploração espacial. Cada nova descoberta resolve uma pergunta e cria 10 novas ainda mais perturbadoras. Na primeira parte dessa jornada, cruzamos alguns dos limites mais conhecidos do universo. Agora seguimos ainda mais fundo. Entramos em territórios onde a física opera no limite, onde a gravidade vence a matéria, onde o calor, o frio, a pressão e a radiação redefinem completamente o que chamamos de mundo. Nesta segunda parte da nossa viagem, vamos visitar lugares que parecem desafiar a lógica. Vamos observar fenômenos tão energéticos que superam galáxias inteiras em brilho. Vamos caminhar por superfícies que estão em constante transformação. E vamos acompanhar objetos cósmicos que estão perigosamente próximos de um destino irreversível. Nossa jornada começa aqui mesmo, no Sistema Solar. Mais especificamente em Io, a lua mais insana já observada. Um mundo puxado, esticado e torturado pela gravidade de Júpiter, onde centenas de vulcões entram em erupção ao mesmo tempo. Um lugar onde lagos de lava engoliriam países inteiros, e a superfície muda constantemente diante dos nossos olhos. Depois, saindo da nossa vizinhança planetária, viajaremos até um dos sistemas planetários mais intrigantes já descobertos, TRAPPIST-1. 7 planetas rochosos, alguns potencialmente cobertos por oceanos globais, orbitando uma estrela pequena, fria e extremamente temperamental. Um sistema que pode abrigar vida ou torná-la impossível. Em seguida, encaramos os monstros mais energéticos do universo, os quasares, objetos tão luminosos que superam galáxias inteiras, alimentados por buracos negros supermassivos. Estruturas capazes de desafiar um dos princípios mais fundamentais da cosmologia moderna. E para encerrar, acompanhamos um verdadeiro suspense cósmico. Uma estrela de nêutrons extremamente massiva, girando centenas de vezes por segundo, perigosamente próxima do limite que separa a existência do colapso absoluto. Um objeto que pode, a qualquer momento, desaparecer e renascer como um buraco negro. Meu nome é Pedro. Prepare-se para embarcar comigo mais uma vez em uma viagem incrível pelo universo. No Sistema Solar, existem pelo menos 288 luas fascinantes, orbitando os planetas principais. Cada uma tem suas próprias características intrigantes e peculiares. Mas há uma que se destaca entre todas. Uma lua que parece mais com os planetas há 4 bilhões de anos atrás do que com um satélite natural. Esta é Io, a terceira maior lua de Júpiter, um lugar onde o caos domina a paisagem. Este é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, com centenas de vulcões em erupção neste exato momento. Embora nenhuma missão específica tenha sido enviada a Io, várias naves espaciais passaram por lá, e já que estavam por ali, capturaram imagens incríveis que revelam sua superfície infernal, e nos faz perceber como é bom viver na Terra. Então, vamos dar uma olhada nas imagens mais próximas que já capturamos do lugar mais vulcânico do Sistema Solar. A maior parte do que sabemos sobre Io vem da sonda Galileu,
que fez um estudo detalhado no sistema de Júpiter entre 1995 e 2003. Desde então, muitas outras sondas, incluindo Cassini e New Horizons, fizeram observações adicionais enquanto passavam por lá. E ainda temos a sonda Juno, que atualmente orbita Júpiter e ocasionalmente aponta suas câmeras para Io, nos lembrando de todas as suas características bizarras. E é bom aproveitarmos os dados da Juno enquanto podemos, pois tudo indica que muito em breve será o fim da missão. E fim de missão para a sonda você já sabe, né? A sonda será jogada para queimar na atmosfera do maior planeta do Sistema Solar. Mas calma, é por um bom motivo. Assim, os cientistas evitam que alguma lua de Júpiter corra o risco de ser contaminada pela sonda. Enfim, todas essas sondas nos forneceram uma abundância de imagens novas e antigas, revelando Io como realmente é. Um mundo de extremos violentos, onde vulcões estão em erupção constante em toda a sua superfície, criando grandes fontes e enormes lagos de lava, grandes o suficiente para engolir um país pequeno. Os vulcões de Io superam os da Terra em escala e volume de erupção, e tudo isso ocorre em um mundo que é apenas um pouco maior que a nossa Lua. Mas você deve estar confuso agora. Sabemos que a maior fonte de energia do Sistema Solar é o Sol. Então, como uma Lua tão distante tem calor o suficiente para manter essa quantidade de vulcões ativos? Bem, isso tem a ver com a sua localização. Lembra quando você era criança e brincava de cabo de guerra na escola? Então é justamente isso que está acontecendo com Io. Só que nesse caso, ela está presa nessa brincadeira para sempre. De um lado, ela é puxada pela força gravitacional monstruosa de Júpiter. Do outro, pela gravidade precisamente cronometrada de suas luas vizinhas, Europa e Ganimedes. Esse puxão cria um efeito sanfona, ou seja, a Lua é esticada e comprimida repetidamente. Essa fricção contínua esquenta muito o satélite. Parecido com o que acontece quando você sova uma massa de pão várias vezes com as mãos. Quanto mais você trabalha a massa, mais ela esquenta. As enormes forças de maré a que Io está sujeita mantêm grande parte de seu subsolo em forma líquida. E esse material procura desesperadamente qualquer rota de escape disponível para aliviar a pressão imensa. A superfície inóspita, marcada por vulcões e lagos de lava, é o resultado desse processo, e o maior desses escapes é chamado de Loki Patera. Essa imagem incrivelmente nítida e colorida de Io, tirada pela sonda Juno em dezembro de 2023, revela Loki Patera na parte inferior da Lua. Esse é o maior vulcão ativo de todo o Sistema Solar. É bem difícil não ver essa monstruosidade, pois se destaca como uma enorme região escura, com o que parece ser uma ilha flutuante no meio. Este lago de lava tem uma área 1 milhão de vezes maior do que qualquer lago de lava encontrado na Terra. Para uma visão mais próxima, podemos ver algumas das imagens capturadas pela Voyager em março de 1979. Aqui, a gente consegue ver o lago de magma de 202 quilômetros de comprimento, cercado por lava quente e repleto de ilhas. Curiosamente, pesquisas mostraram que a rocha derretida que esfria no lago periodicamente afunda, permitindo que uma onda de lava flua de uma ponta a outra nessa região. Um fenômeno que curiosamente ocorre uma vez a cada 500 dias. Mas não vai pensando que por essa lua ter centenas de vulcões a superfície é quente. Pelo contrário, é extremamente fria, quer dizer, próximo aos vulcões e seus lagos de lava é muito quente. Mas no geral, a superfície de Io tem uma temperatura média de 143 graus abaixo de zero. E por conta disso, recentemente, quando a Juno capturou as imagens desta área, também foi descoberto que, à medida que a nova lava esfria rapidamente, devido à temperatura fria na superfície, ela se torna altamente refletiva, tão lisa quanto vidro, semelhante ao vidro vulcânico encontrado aqui na Terra, também conhecido como obsidiana. Ao leste de Loki Patera, no entanto, está uma característica que se destaca mais do que qualquer outra na superfície de Io: as regiões ao redor do vulcão Pele,
o primeiro vulcão ativo já descoberto em outro mundo. Circundando o vulcão, você notará um enorme anel vermelho alaranjado de aproximadamente 1.300 quilômetros de diâmetro. Esta característica proeminente, que parece até um coração, é o resultado da erupção contínua de Pelly, lançando plumas de gases vulcânicos a 300 quilômetros acima da superfície, antes de congelarem e se assentarem de volta no solo como um enorme anel de enxofre vermelho. Infelizmente, o nome desse vulcão não surgiu por causa do nosso Pelé, mas sim da mitologia havaiana. Segundo ela, Pelly é a deusa do fogo, dos vulcões e da criação, famosa por seu temperamento explosivo e associada à atividade vulcânica nas ilhas do Havaí. Os cientistas responsáveis pela nomeação dos vulcões em Io costumam escolher nomes de divindades associadas ao fogo e aos vulcões de várias culturas ao redor do mundo. E a escolha de Pelly foi uma referência apropriada para um dos vulcões mais ativos de Io, destacando sua natureza explosiva e violenta. Como já deu para perceber, Io é uma lua bizarra e diferente do que imaginamos quando pensamos em satélites naturais. E um dos motivos para isso é que, como você pode ver, tem muita informação aqui, como Tupã Patera, por exemplo, visto nesta imagem capturada pela sonda Galileu em outubro de 2001. E esse sim tem no seu nome o nosso Brasil como referência. Como você deve saber, Tupã é uma importante entidade na mitologia dos povos indígenas tupis-guaranis da América do Sul, especialmente no Brasil. Tupã é considerado o deus do trovão e do relâmpago, o que é uma referência apropriada, dado o caráter explosivo e vulcânico de Io. Essa é uma clara depressão vulcânica de cerca de 75 quilômetros de largura, cercada por penhascos de 900 metros de altura. No centro, há uma área provavelmente mais alta que as depressões ao redor, já que não foi coberta pela lava escura. Uma parte da área está coberta por um material vermelho difuso, que se condensou a partir de gases de enxofre que escapam das aberturas vulcânicas. O material preto é lava recente, ainda quente. O amarelo provavelmente é uma mistura de compostos de enxofre, e o verde parece se formar onde o enxofre vermelho interagiu com as lavas escuras. Essa surreal depressão vulcânica é um exemplo perfeito das reações químicas que estão ocorrendo em toda a Lua, resultando em padrões de cores magníficos como em nenhum outro lugar no Sistema Solar. Todo esse caos espalhado pela superfície de Io cria as condições perfeitas para um mundo vulcânico único, e com cerca de 400 vulcões ativos, seria desanimador se não tivéssemos capturado pelo menos um em seu ápice de fúria. Mas a sonda Galileu que salvou o dia ao proporcionar essa visão para a gente. Esta imagem incrível tirada pela sonda em julho de 1997 revela o vulcão Prometheus em erupção, lançando uma pluma de gás e poeira a mais de 100 quilômetros de altitude, chegando até o espaço. Mas em fevereiro de 2007, fomos brindados com uma visão ainda mais espetacular de uma erupção. Isso enquanto a sonda New Horizons passava, a caminho de Plutão. Esta sequência impressionante de fotos foi tirada ao longo de 8 minutos e mostra uma pluma de detritos vulcânicos de cerca de 290 quilômetros de altura, pairando sobre a superfície flamejante da Lua. Foi descoberto depois que o gás e a poeira estavam sendo liberados pelo vulcão Tivastar Paterae, que pode ser visto nesta imagem capturada pela Galileu em fevereiro de 2000. Essa erupção durou impressionantes 530 dias, uma das mais longas já registradas em Io. Mas não vai pensando que são apenas vulcões que cobrem Io. Há também enormes montanhas, algumas mais altas do que o próprio Monte Everest. Algumas dessas formações são isoladas, em vez de formarem cadeias montanhosas, o que sugere que elas resultam do vulcanismo e não de atividade tectônica, como acontece na Terra, por exemplo. Parece que tudo em Io está de alguma forma conectado ao magma ardente escondido abaixo da superfície. Esta animação da NASA, feita com dados reais da sonda Juno, nos dá uma ideia de como algumas dessas estranhas montanhas parecem. Essa aqui, apelidada de O Pináculo, tem entre 5 e 7 quilômetros de altura.
É difícil imaginar que tipo de atividade vulcânica poderia ter criado uma formação tão afiada quanto essa. Mas ao contrário do Pináculo e de outros picos em Io, aqui também temos o tipo convencional de montanhas, que são originadas por atividade tectônica e formam cadeias rochosas gigantescas. Um exemplo disso é South Boissauli Montes. Essa é apenas uma parte de uma grande cadeia montanhosa chamada Boissauli Montes, localizada a noroeste do vulcão Pelly. Essa é a maior montanha da Lua e uma das mais altas do Sistema Solar, com picos que chegam a cerca de 17,5 quilômetros de altura, o que é quase 2 vezes mais alto que o Monte Everest. Boissauli Montes é geologicamente fascinante, pois ao contrário dos vulcões e das formações isoladas de Io, essas montanhas provavelmente se formaram devido a processos de compressão causados pela intensa atividade tectônica na crosta de Io, que, como vimos, é puxada e empurrada constantemente pelas forças de maré geradas por Júpiter. Já deu para perceber que a superfície de Io é um caos absoluto, mas se olharmos para a Lua em luz infravermelha, um tipo de luz que nossos olhos não captam naturalmente, podemos ver o quão extrema ela realmente é. Esta incrível imagem infravermelha feita pela Juno em julho de 2022 revela quão ativa é a Lua. Cada ponto vermelho, amarelo e branco marca onde a lava quente borbulha. Quanto mais brilhante a cor, maior a temperatura. E quando sobrepomos essa imagem com uma de luz visível, temos ainda mais noção de como é o caos em sua superfície. Embora Io pareça um local inóspito à primeira vista, observada de longe, ela se transforma em um espetáculo luminoso e único. Estima-se que as plumas vulcânicas de Io expulsem mais de 4 toneladas de dióxido de enxofre e outros gases a cada segundo. E, embora a maioria desses gases congele e se deposite na superfície ou escape para o espaço, uma parte permanece gasosa, criando uma fina atmosfera. Essa atmosfera se mistura com as partículas energéticas no campo magnético de Júpiter, fazendo Io brilhar, semelhante às auroras que vemos na Terra. Esta imagem incrível, capturada pela Galileu em maio de 1998, mostra a Lua durante um eclipse, revelando as cores vibrantes da sua atmosfera, que indicam diferentes emissões de gases. O verde vem do sódio, o vermelho do oxigênio e o azul dos gases vulcânicos, como o dióxido de enxofre. Esse espetáculo fascinante foi capturado novamente pela sonda Cassini em janeiro de 2001, quando ela estava a caminho de Saturno, proporcionando mais um show de luzes surpreendente. Apesar de Io ser frequentemente descrita como um local ruim, claro, sua superfície é tóxica, fria e caótica. E se você estivesse aqui, provavelmente derreteria até os ossos ou morreria congelado. Sim, mas tirando isso, esse é na verdade um mundo dinâmico, cheio de cores e com uma beleza única, o que a torna um dos lugares mais intrigantes e únicos do Sistema Solar. Mal posso esperar para ver as próximas imagens que receberemos dessa lua colorida e bizarra. Assim, concluímos nossa jornada por Io, uma das luas mais extraordinárias e dinâmicas do Sistema Solar. Sua superfície marcada por vulcões incessantes e montanhas colossais é um lembrete da imensa energia liberada pelas forças de maré de Júpiter. As imagens capturadas por diversas sondas, como Galileu e Juno, revelam um mundo em constante transformação, onde lava, gases e forças tectônicas moldam um ambiente hostil e fascinante. Apesar das condições extremas e inóspitas, Io se destaca como um verdadeiro laboratório natural, nos oferecendo uma visão sem precedentes dos processos vulcânicos em um corpo celeste. Cada nova descoberta nos aproxima de entender melhor não apenas essa lua vulcânica, mas também os mecanismos fundamentais que governam outros mundos no universo. As futuras missões a Júpiter, sem dúvida, continuarão a revelar ainda mais segredos desse mundo caótico e intrigante.
No ano de 1999, os cientistas deram de cara com uma joia cósmica, escondida a 40 anos-luz daqui, TRAPPIST-1, uma estrela anã vermelha. Mal sabiam eles o golpe de sorte que tinham acabado de dar. 17 anos depois, nossos telescópios captaram os primeiros planetas ao redor dela. E no ano seguinte, mais 4 apareceram, orbitando essa estrela de classe M. Hoje, TRAPPIST-1 é um dos sistemas planetários mais estudados depois do nosso. Seus 7 mundos são rochosos, muito parecidos com a Terra em massa e tamanho, e alguns podem até ter mais água do que todos os oceanos terrestres. Mas afinal, quão habitável é o sistema TRAPPIST-1? E como seria viver em um de seus planetas? Bora descobrir. O telescópio espacial James Webb foi projetado para estudar o universo primitivo, quando as primeiras galáxias e estrelas estavam apenas se formando. Mas o que o torna realmente especial é sua habilidade de analisar atmosferas de exoplanetas distantes. Com seus instrumentos de espectroscopia no infravermelho, ele consegue identificar a composição e a temperatura dos planetas e suas atmosferas. Além disso, sua poderosa câmera infravermelha pode atravessar camadas densas de nuvens e ajudar a revelar detalhes geológicos. Mas tem um probleminha. TRAPPIST-1 é uma anã vermelha do tipo M, o tipo de estrela mais comum da galáxia e também uma das mais temperamentais. Ela solta erupções estelares poderosas várias vezes ao dia, e isso dificulta a análise da luz que passa pela atmosfera de seus planetas. Distinguir o brilho normal da estrela da bagunça causada por essas explosões não é nada fácil, mas o James Webb é absurdamente preciso. Para ter uma ideia, se existisse um grupo com 10.000 lâmpadas e 4 delas estivessem apagadas, o telescópio seria capaz de detectar a diferença. Mas então, o que o telescópio descobriu até agora sobre TRAPPIST-1? Observações recentes mostram que o planeta mais próximo da estrela, TRAPPIST-1b, ou tem uma atmosfera finíssima, ou simplesmente não possui uma. Basicamente, é uma pedra cósmica torrando no espaço. Com temperaturas de 230 graus Celsius, ele está próximo demais da estrela, igual Mercúrio no nosso sistema solar, o que significa que está bem longe de ser habitável. Um pouco mais distante, temos TRAPPIST-1c. Antigamente, os cientistas achavam que ele poderia ser um primo de Vênus, com uma atmosfera densa e sufocante, mas o James Webb mostrou que não é bem assim. Esse planeta não tem uma camada espessa de gases, e apesar de sua temperatura ainda ser quente, cerca de 107 graus Celsius, nem se compara com a temperatura que teria se possuísse uma atmosfera densa como a de Vênus. Ainda assim, com esse calor, qualquer água que um dia possa ter existido por lá já deve ter evaporado há muito tempo. Mas nem tudo está perdido. Um estudo recente sugere que os outros planetas do sistema podem ter se mantido frios o suficiente para preservar água, seja em forma líquida ou congelada. O mais leve deles, TRAPPIST-1d, tem apenas 30% da massa da Terra e um raio de aproximadamente 80% do nosso planeta. Por ser tão pequeno, ele provavelmente não tem uma atmosfera densa, nem muitos elementos pesados. Mas tem uma característica interessante. Recebe da sua estrela quase a mesma quantidade de radiação solar que a Terra recebe do Sol. Localizado na borda interna da zona habitável, TRAPPIST-1d teria uma temperatura de 9 graus se não tivesse atmosfera. Para comparar, sem o efeito estufa, a Terra seria uma bola de gelo com temperaturas de menos 17,5 graus Celsius. Mas o mais empolgante é que esse planeta pode ter até 250 vezes mais água do que a Terra. Claro, isso não significa que ele seja um paraíso tropical. Ainda há muitas incertezas sobre sua habitabilidade. Além disso, temos que levar outro fator em consideração: o albedo, que mede o quanto uma superfície reflete a luz solar. Se um planeta reflete muita luz, ele esquenta menos. Se absorve tudo, vira um inferno escaldante. O albedo varia de 0
absorvendo toda a luz, até refletindo tudo, como se fosse um espelho cósmico. No fim das contas, o albedo pode ser a peça que falta para entendermos se algum dos mundos de TRAPPIST-1 poderia realmente ser habitável ou não. A Terra, por exemplo, tem um albedo médio de 0,3, ou seja, reflete cerca de 30% da luz solar que recebe. Se TRAPPIST-1D tiver um valor semelhante, isso pode ajudar a criar um ambiente amigável para a vida. Isso porque o vapor d'água é um gás de efeito estufa, mas, com um albedo parecido com o da Terra, o planeta poderia escapar do temido superaquecimento descontrolado. Como vimos, alguns cientistas acreditam que TRAPPIST-1D pode ser coberto por um oceano global. Mas para a vida prosperar por lá, seria necessário um fluxo de calor, gerado pelas marés, 20 vezes maior do que o da Terra. Esse tipo de calor é um bônus gravitacional oferecido por interações com objetos celestes próximos. No caso de TRAPPIST-1D, essa energia funcionaria como um aquecedor geotérmico gigante, impulsionando reações químicas nas profundezas do oceano. Algumas formas de vida na Terra, por exemplo, não precisam de luz solar para sobreviver. Elas tiram energia da quimiossíntese. Então, existe uma chance de que esse mundo abrigue seres que nem ligam para a escuridão. Além disso, caso sua atmosfera seja fina, ainda não é o fim. Afinal, a chamada zona crepuscular, que é a linha entre o lado diurno e o noturno, pode ser um bom lugar para a vida surgir e se desenvolver. Entre os 7 planetas do sistema, TRAPPIST-1E é o mais promissor. Ele é denso, possivelmente rochoso, e se parece bastante com a Terra, até na composição. Além disso, está localizado na zona habitável da estrela, o que significa que poderia ter uma atmosfera rica em oxigênio. O hidrogênio, por ser muito leve, provavelmente escapou, o que é uma ótima notícia, já que, quando misturados com outros elementos, ele pode intensificar o efeito estufa. Se TRAPPIST-1E começou com mais água do que a Terra e Marte e conseguiu mantê-la ao longo do tempo, sua aparência e clima poderiam ser incrivelmente parecidos com os do nosso planeta. Por isso, ele é considerado um dos exoplanetas mais semelhantes à Terra já descobertos. Agora, imagine viver em um lugar onde um ano dura apenas 7 dias terrestres. Além disso, aqui a ideia de dia e noite seria totalmente diferente. Como todos os planetas do sistema estão bloqueados gravitacionalmente, um lado sempre encara a estrela, enquanto o outro vive na escuridão eterna. O céu teria um tom avermelhado, e você veria os outros 6 planetas como enormes luas, alguns até maiores do que a lua cheia vista da Terra. O lado iluminado do planeta poderia até ter locais habitáveis para os humanos, mas o clima seria bem diferente. Enormes nuvens cobririam boa parte do céu e tempestades de poeira distribuiriam calor ao redor do planeta, ajudando a equilibrar a temperatura para a formação de ecossistemas complexos. Mas isso também significaria ventos poderosos, tornados e furacões. Já o lado escuro seria um pesadelo congelante, com geleiras gigantes dominando a paisagem. Na Via Láctea, as estrelas anãs vermelhas superam em número as estrelas como o Sol em uma proporção de 10:1. Esses pequenos sóis têm potencial para abrigar vida em seus sistemas, pois podem brilhar por trilhões de anos, oferecendo tempo de sobra para que criaturas evoluam e se espalhem pelo cosmos. Mas, como mencionamos antes, apesar de sua luminosidade fraca, essas anãs vermelhas têm um lado explosivo. Às vezes elas entram em um modo turbo e disparam supererupções solares. Alguns cientistas acreditam que essas tempestades cósmicas podem, na verdade, ajudar na origem da vida em planetas próximos. Isso porque esses surtos energéticos poderiam fornecer a faísca necessária para formar moléculas essenciais, como os aminoácidos, os blocos fundamentais da vida. Ou seja, enquanto essas erupções podem ser letais ao retirar atmosferas ou esterilizar superfícies, também podem ser uma peça-chave no quebra-cabeça da criação da vida.
Felizmente, os dados mostram que a estrela TRAPPIST-1 é uma anfitriã relativamente tranquila, comparada com suas irmãs anãs vermelhas, claro, com erupções cerca de 30 vezes mais suaves do que as de outras estrelas do mesmo tipo. Mas como os 7 planetas do sistema TRAPPIST-1 estão quase que espremidos em suas órbitas, os efeitos ainda seriam bem perceptíveis. E isso significa que as auroras em TRAPPIST-1e seriam bem mais aterrorizantes do que as que temos aqui na Terra. Como nossos corpos são frágeis e não vêm com escudos de defesa embutidos, até mesmo essas erupções solares mais fracas, mais frequentes, representariam um risco grave e constante. Vamos viajar um pouco e imaginar que um dia o ser humano consiga chegar até algum desses planetas. Aqui, as auroras serviriam como alarmes naturais, avisando quando uma tempestade estelar estivesse a caminho. Para sobreviver, os colonos dependeriam de uma camada de ozônio absurdamente espessa, um campo magnético poderoso e tecnologia avançada para monitorar e reagir a esses eventos temperamentais da estrela. Os moradores provavelmente construiriam abrigos subterrâneos reforçados, equipados com materiais de proteção e sistemas de suporte à vida, prontos para servir de refúgio sempre que a estrela resolvesse soltar faíscas demais. Fora isso, a locomoção não seria tão diferente da Terra, já que a gravidade em TRAPPIST-1e é de aproximadamente 93% da nossa. Mas se você não encontrar um bom esconderijo a tempo quando uma erupção solar atingir o planeta, suas artérias podem se contrair, prejudicando a circulação do sangue e causando sérios problemas de saúde. Além disso, a exposição a essa radiação estelar extrema pode danificar o DNA das células, atrapalhando a renovação celular e aumentando o risco de mutações indesejadas. Nesse mundo de crepúsculo eterno, até cultivar plantas seria um desafio, já que a luz da estrela chega ao solo em um ângulo baixo, lançando sombras esquisitas que podem dificultar o crescimento vegetal. Para contornar isso, os colonos poderiam apostar em algo parecido com os jardins suspensos da Babilônia, criando plataformas escalonadas onde as plantas ficariam penduradas, aproveitando a luz de diferentes ângulos. Se houver vegetação nativa por lá, ela provavelmente já resolveu esse problema por conta própria, evoluindo para uma tonalidade bem mais escura da que estamos acostumados, maximizando a absorção da fraca luz estelar. Outra possibilidade interessante é que algumas plantas tenham desenvolvido bioluminescência, brilhando no escuro como vagalumes gigantes para compensar a falta de luz natural. Com isso, elas poderiam estender suas horas de funcionamento e melhorar suas chances de sobrevivência nesse cenário de penumbra eterna. Um pouco mais afastado da estrela-mãe, TRAPPIST-1f recebe apenas 1/3 da luz que a Terra recebe do Sol. Isso significa que esse mundo seria bem mais frio. Se não houver uma atmosfera espessa por lá, a temperatura na superfície pode cair para cerca de -59 graus Celsius, congelando qualquer gota de água que ousasse existir. O mesmo destino congelante provavelmente se aplica aos 2 planetas mais externos do sistema, TRAPPIST-1g e TRAPPIST-1h. Apesar dos indícios de que esses planetas são ricos em água, suas superfícies estariam completamente cobertas por gelo. Mas TRAPPIST-1g tem um trunfo. Sendo cerca de 30% mais massivo que a Terra, ele pode ter conseguido segurar sua atmosfera. Se esse planeta conseguiu preservar essa camada isolante e ainda contar com vulcões ativos liberando gases de efeito estufa, ele pode ter encontrado uma receita para se manter relativamente aquecido. Quem sabe até escondendo um imenso oceano sob sua casca de gelo. Se existir, os cientistas estimam que ele pode ter incríveis 670 quilômetros de profundidade. Para comparar, o ponto mais profundo nos oceanos da Terra fica na Fossa das Marianas, com 11 quilômetros de profundidade. Ou seja, se você tentasse atravessar esse oceano alienígena, precisaria de um submarino que faria o Titanic parecer um barquinho de papel. Já o 7º planeta do sistema, TRAPPIST-1h, fica em um cantinho onde quase não recebe radiação estelar. Se ele estivesse no nosso sistema solar,
sua órbita ficaria entre Marte e Júpiter. E, nenhuma surpresa por aqui, segundo os cálculos, sua superfície é extremamente congelante, na casa dos 100 graus negativos. Nada convidativo para um banho de sol. A estrela TRAPPIST-1 tem 7,6 bilhões de anos e vem esfriando desde que nasceu. No passado, seus planetas enfrentaram um calor extremo. Em teoria, isso deveria ter vaporizado qualquer água na superfície, a concentrando totalmente na atmosfera. Mas conforme os ventos estelares castigaram esses mundos, essa água poderia ter escapado para o espaço. No entanto, astrônomos estão refinando seus modelos atmosféricos com dados reais. Antes, achava-se que o calor se dissipava pela superfície dos planetas de forma simples, como o ar quente subindo e o frio descendo. Mas planetas são bem mais complicados que isso, e os gases de suas atmosferas se comportam de maneiras diferentes dependendo da altitude, massa, raio, posição e etc. Pesquisas recentes indicam que os planetas do sistema TRAPPIST-1 podem não ter aquecido o suficiente para derreter sua crosta e manto. Ou seja, parte da água pode ter ficado presa dentro das rochas, mesmo depois que a estrela esfriou. Apesar de alguns dados adquiridos nesse sistema serem promissores, como a chance de haver oceanos globais em alguns planetas, atualmente, tudo indica que as condições por lá são extremas, mas, como as anãs vermelhas vivem por trilhões de anos, os 7 mundos do sistema TRAPPIST-1 têm um longo caminho pela frente. Quem sabe um dia, o que hoje é um deserto congelado ou uma fornalha estelar, pode se transformar em um paraíso habitável, cheio de vida. Esse objeto que você está vendo é aproximadamente 500 trilhões de vezes mais brilhante que o Sol. Eu sei que esses números parecem exagerados, mas na verdade o que faz essas estruturas cósmicas fascinantes serem tão brilhantes é porque o mecanismo que os faz brilhar é bem mais eficiente que a fusão nuclear que ocorre nas estrelas. Aqui, a energia é gerada pelo atrito da matéria que gira ao redor desse monstro a velocidades impressionantes. Isso, meus amigos, é um quasar. Esses objetos são tão brilhantes que podem competir com galáxias inteiras, e foi em meados do século XX que os astrônomos começaram a detectar sinais de rádio misteriosos, diferentes de qualquer coisa já observada. Inicialmente confundidos com estrelas, esses objetos se revelaram, na verdade, estruturas bem mais complexas do que os astrônomos na época poderiam imaginar. Mas a pergunta que fica é: como os quasares se formam? E por que essas estruturas desafiam o princípio cosmológico, uma das bases fundamentais da astronomia moderna? A palavra quasar vem da abreviação de Quasi-Stellar Radio Source, que em inglês significa fonte de rádio quasi-estelar. Quasares são objetos astronômicos extremamente luminosos e distantes, parecendo estrelas quando vistos através de telescópios ópticos, mas que emitem grandes quantidades de energia em frequências de rádio. Ou seja, a palavra quasar foi originalmente criada para se referir a fontes de rádio, e não à luz visível. Isso acontece porque primeiro detectamos os quasares através das ondas de rádio. Por isso, até algumas décadas atrás, eles haviam passado despercebidos como estrelas fracas entre as bilhões de outras lá fora. Mas com a criação da radioastronomia na década de 50, os astrônomos vasculharam os céus em busca de novas fontes de rádio para investigação e estudo. E foi justamente nessa época que começaram a captar sinais de rádio estranhos, sem correspondência óbvia no espectro visível. O que quer que estivesse causando esses sinais parecia muito semelhante às estrelas dentro da Via Láctea, porém nenhum tipo conhecido de estrela é capaz de produzir emissões de rádio persistentes como essas. Inicialmente,
os astrônomos pensaram ter encontrado evidências de um novo tipo de estrela. Em 1960, astrônomos descobriram centenas desses sinais anômalos e entre eles, adivinha, estava o primeiro quasar já identificado, o 3C 273, localizado em 1962. Astrônomos na Austrália usaram o radiotelescópio Parkes para rastrear a localização de uma dessas fontes de rádio, usando ocultações da Lua para registrar o exato ponto em que ela parou e reapareceu. Eles rastrearam a fonte até um objeto único, semelhante a uma estrela na constelação de Virgem. Apesar de parecer uma estrela normal, o objeto estava emitindo grandes quantidades de ondas de rádio e também radiação ultravioleta, mas quando tentaram obter o espectro dessa estrela, ele era completamente diferente de tudo que já tínhamos visto antes, com linhas de absorção aleatórias e estranhas, diferentes de qualquer átomo ou molécula conhecidos. Os astrônomos ficaram perplexos. Essas linhas de absorção permaneceram um mistério até o ano seguinte, quando em 1963, Martin Schmidt, usando o famoso observatório Palomar, reavaliou esse incrível objeto. Ao tentar comparar as linhas espectrais da fonte com as linhas de absorção de vários átomos conhecidos, ele percebeu que os padrões eram os mesmos das linhas de absorção padrão do hidrogênio, porém deslocadas mais de 15% em direção à faixa vermelha do espectro. Esse deslocamento nos dados espectrais é resultado da expansão do universo e dos objetos se afastando de nós, porque o universo está se expandindo em todos os lugares, embora não consigamos sentir seus efeitos aqui na Terra. O espaço ao nosso redor está crescendo, e assim tudo no universo parece estar se afastando entre si. E à medida que a luz viaja de uma galáxia e atravessa distâncias absurdas no espaço para alcançar a Terra, explicando de forma grosseira, essa expansão estica ligeiramente a onda, diminuindo a energia do fóton e fazendo com que ele pareça mais avermelhado. Schmidt percebeu que o que estava causando as emissões de 3C 273 não vinha das estrelas dentro de nossa galáxia, como seu brilho indicava. Na verdade, a fonte estava significativamente mais distante, a mais de 2 bilhões de anos-luz, e com a galáxia lar desse quasar, se afastando de nós a uma velocidade de 47 mil quilômetros por segundo. Essa expansão do universo e o movimento de afastamento dos objetos tornam a luz mais vermelha à medida que viaja em direção à Terra, e podemos usar esse fenômeno para determinar a distância de uma galáxia, por exemplo. O desvio para o vermelho do 3C 273 o colocou entre os objetos mais distantes já descobertos na época. Mas isso levantou uma questão maior. Como algo tão distante pode brilhar tão intensamente quanto estrelas em nossa própria galáxia? Isso acontece porque a acreção de matéria em buracos negros é dezenas de vezes mais eficiente na produção de energia do que a fusão estelar, que na época era o fenômeno mais luminoso conhecido. O que quer que estivesse causando essas emissões estava muito além dos limites de qualquer processo nuclear ou eletromagnético conhecido na natureza até então. E o mistério não parou por aí. Além da potência dessas fontes de rádio intergalácticas, os astrônomos descobriram em arquivos antigos registros de 3C 273 datando do início de 1900 e perceberam que o objeto variava consideravelmente em brilho ao longo do tempo, com mudanças notáveis ano após ano. Avançando para a década de 70, ampliamos nossas capacidades de pesquisa, especialmente na detecção de raios-x. Enquanto o 3C 273 variava na faixa óptica ano após ano, a análise das emissões de raios-x do quasar mostrou mudanças consideráveis semanalmente. Então pensa comigo, se um objeto está passando por mudanças estruturais no espaço de uma semana, então a fonte não pode ser maior do que uma semana-luz de diâmetro, ou seja, uma área equivalente a cerca de 1.200 unidades astronômicas, o que é 40 vezes maior que a órbita de Netuno. Isso foi mais uma reviravolta bizarra no mistério. O que quer que fosse o mecanismo por trás disso, sua densidade de energia
teria que ser absurda para ser tão luminoso dentro de uma área relativamente tão compacta. Algum tempo depois, descobriu-se que 3C273 é, na verdade, um dos quasares mais próximos conhecidos. Isso porque, alguns anos após sua descoberta, Schmidt conseguiu identificar o espectro de outra fonte de rádio quase estelar, conhecida como 3C48, também com um espectro de hidrogênio, mas deslocado para o vermelho em mais de 37%. Nos 2 anos seguintes, mais 7 quasares foram identificados e localizados, mas ainda estávamos longe de explicar qual era a causa disso. Ainda nos anos 60, os astrônomos Edwin Salpeter e Yakov Zeldovich propuseram a ideia de que um buraco negro seria capaz de produzir a energia potencial necessária para ligar um quasar. No entanto, na época, os buracos negros eram vistos como hipotéticos demais e eram uma ideia muito exótica para ser aceita pela maioria, especialmente porque ainda não se sabia que buracos negros supermassivos estão no centro da maioria das galáxias. Mas novas tecnologias de pesquisa nos anos 70 nos permitiram olhar mais de perto. E em 1973, percebemos que a agitação detectada ao redor dos quasares era, na verdade, a luz das estrelas de uma galáxia circundante, fornecendo uma peça crucial de compreensão sobre sua natureza. Até então, não tínhamos ideia de onde os quasares estavam emitindo sua luz, mas isso demonstrou que estavam ocorrendo nos centros de galáxias distantes. Isso, somado a um aumento na compreensão dos buracos negros ativos, levou à hipótese de que, se a maioria das galáxias distantes contém um buraco negro central extremamente compacto, cercado por gás, então é razoável supor que essas fontes de rádio galácticas, igualmente compactas e centralizadas, são resultado do fluxo de gás e matéria girando ao redor desses buracos negros. Já na década de 90, a tecnologia finalmente nos permitia nos aproximar mais desses monstros, em especial com o telescópio Hubble, que nos forneceu imagens detalhadas de quasares e das galáxias que os cercam. Hoje, identificamos mais de 900 mil quasares até julho de 2023, todos eles em uma variedade de desvios para o vermelho, a maioria proveniente do catálogo de quasares do Sloan Digital Sky Survey. Quasares também podem aparecer em pares, embora na maioria das vezes isso seja devido a um fenômeno conhecido como lente gravitacional, onde a luz de um único quasar é distorcida ao passar por um objeto massivo, como uma galáxia, fazendo com que um único quasar pareça 2 no céu, o que ficou conhecido como quasar duplo ou quasar gêmeo. No entanto, nos últimos 5 anos encontramos evidências de que quasares realmente podem formar sistemas binários, triplos e até quádruplos, provavelmente resultado de colisões de galáxias no universo primordial. Desde os anos 80, quando começamos a mapear grandes quantidades deles, sabemos que os quasares tendem a se agrupar no céu. No entanto, apenas recentemente percebemos o quão significativos esses agrupamentos podem ser. Descoberto pela primeira vez em 1982, um grupo grande de quasares, ou LQG, é uma coleção de galáxias com núcleos ativos espalhados em estruturas de formatos curiosos, sem dúvidas algumas das estruturas cósmicas mais grandes e exóticas que já vimos. No entanto, é importante lembrar que só vemos os quasares, pelo menos a maioria, como eram muito perto do início do universo, quando ele era menor e mais compacto. Ou seja, os grupos de quasares são estruturas do universo primordial, e encontrar estruturas dessa magnitude tão cedo na vida do universo nos força a revisitar nossas suposições sobre a distribuição da matéria e a homogeneidade geral do universo. Um dos nossos pressupostos fundamentais sobre o espaço é o princípio cosmológico. Esse é um conceito fundamental na cosmologia e afirma que o universo é homogêneo e isotrópico em larga escala. Isso significa que, quando considerado em grandes escalas, como dezenas de milhões de anos-luz ou mais, o universo tem a mesma aparência
e propriedades independentemente de onde ou em que direção é observado. Este princípio é fundamental na cosmologia porque simplifica a modelagem do universo, permitindo que os cientistas façam previsões e desenvolvam teorias sobre sua evolução e estrutura com base na ideia de que não há um lugar especial ou direção especial no cosmos. Ou seja, a homogeneidade e a isotropia formam a base para o princípio cosmológico e são essenciais para a formulação dos modelos cosmológicos modernos, incluindo o modelo do Big Bang. Se esse conceito for verdadeiro, o que aparentemente é, deve impor um limite máximo sobre quão grandes estruturas cósmicas, gravitacionalmente ligadas, podem se tornar. Em 2010, o astrônomo Jaswant Yadav e sua equipe previram que a escala da homogeneidade do universo, determinada por ondulações que ocorreram nos primeiros nanosegundos da existência do universo, deve limitar áreas de massa a uma dimensão máxima, cerca de 1,2 bilhão de anos-luz. Portanto, se encontrarmos estruturas cósmicas acima desse limite de tamanho, alguns de nossos conceitos mais fundamentais sobre a cosmologia são desafiados. E como acontece, muitas das maiores estruturas cósmicas que identificamos parecem estar acima desse limite, algumas muito acima dele, na verdade. A questão é, essas são estruturas reais conectadas pela gravidade ou são um produto de algo como um alinhamento casual de estruturas galácticas? No top 10 das maiores estruturas cósmicas, 3 são grandes grupos de quasares: o LQG Claus-Campuzano, o LQG 1111 e, finalmente, o Hughes-LQG. É isso, o nome é Hughes porque ele é literalmente enorme. Todas essas estruturas estão localizadas em uma área próxima do céu, ao redor da constelação do Leão, e foram identificadas a partir de dados registrados pelo Sloan Digital Sky Survey. Todas foram identificadas, pelo menos em parte, pelo astrônomo Roger Claus, que passou toda a sua carreira estudando quasares e grandes grupos de quasares. O primeiro a ser descoberto por ele foi o menor, LQG Claus-Campuzano. Localizado na constelação de Leão, foi descoberto em 1991 por Roger Claus e Luiz Campuzano, daí seu nome. Esta estrutura é composta por um total de 34 quasares, estendendo-se por mais de 2 bilhões de anos-luz. Na época, era a maior estrutura cósmica já descoberta, além de uma das mais complexas e antigas. Sua luz tem mais de 9,5 bilhões de anos, o que significa que uma estrutura dessa magnitude formada tão cedo na vida do universo representa uma séria anomalia em nossos modelos da escala de homogeneidade. Enquanto investigavam e remapeavam o LQG Claus-Campuzano em 2011, Claus e sua equipe encontraram outro LQG ainda maior nos dados do Sloan Digital Sky Survey. Este grupo de quasares, apelidado de U11, devido ao seu valor de desvio para o vermelho, é um agrupamento de 38 quasares localizado a cerca de 8,8 bilhões de anos-luz da Terra, mais próximo de nós do que o grupo Claus-Campuzano. Ele se estende por mais de 2,5 bilhões de anos-luz através das constelações de Leão e Virgem, quebrando o recorde de 20 anos de seu antecessor como a maior estrutura cósmica conhecida. Por fim, o maior agrupamento de todos é o Hughes-LQG, outra estrutura descoberta por Claus e sua equipe 2 anos após a descoberta do U11. Os dois grupos de quasares anteriores são enormes, mas este supera ambos, com um agrupamento de 73 quasares e se estendendo por uma distância de 4 bilhões de anos-luz. Como os outros, o Hughes-LQG está localizado na constelação de Leão, e com base no seu valor de desvio para vermelho, equivalente a uma distância de cerca de 9 bilhões de anos-luz. A proximidade desses dois grupos levou alguns a especular que eles podem indicar um filamento cósmico ainda maior que conecta os dois grupos de quasares. No entanto, devido à grande distância desses quasares, é muito difícil obter informações sobre as galáxias ofuscadas por esses monstros cósmicos. Então, o que será que está acontecendo aqui?
Por que esses grandes grupos de quasares que surgiram tão cedo no universo são exageradamente grandes até pelos padrões das estruturas galácticas de hoje? Realmente precisamos reconsiderar a homogeneidade? Isso indica elementos não aleatórios na expansão do universo, como fluxo escuro, ou significa que o universo é homogêneo, mas em uma escala significativamente maior do que pensávamos? Bem, enquanto uma infinidade de hipóteses alternativas pode estar esperando para explicar anomalias como esta, a resposta correta provavelmente será a mais chata. Embora aglomerados de quasares dessa magnitude sejam possíveis, eles provavelmente não precisam desafiar o princípio cosmológico para existir. Embora possam parecer estruturas magníficas e enormes unidas pela gravidade, na realidade, provavelmente não são nem mesmo estruturas, mas sim agrupamentos aleatórios de quasares que parecem estar conectados devido à nossa perspectiva da Terra. Em uma nova análise das evidências propostas para o Rouge LQG, o astrônomo Seshadri Nadatur investigou a probabilidade de estruturas de quasares, como o Rouge LQG, dentro de uma distribuição aleatória. Para isso, ele recriou mais de 10.000 cenários idênticos, constituindo uma área do céu do mesmo tamanho desse grupo de quasares, mas com eles distribuídos aleatoriamente, de acordo com a densidade média que vemos no céu. O que ele descobriu foi que grupos de quasares que parecem assumir o status de superestrutura apareciam em mais de 1.000 deles. Nadatur argumenta que, em vez de uma vasta estrutura cósmica que desafia a homogeneidade, estamos apenas vendo o que é conhecido como correlação de longo alcance, padrões nos dados ao longo de enormes distâncias, assumindo a forma de estruturas que violam nossos modelos. Principalmente, Nadatur sugeriu que agrupamentos de quasares de tamanho e forma semelhantes ao do Rouge LQG provavelmente ocorrerão dentro de um conjunto aleatório de quasares e, portanto, é quase inevitável que encontraríamos um agrupamento desse tipo em algum lugar deste imenso universo. Ou seja, segundo o astrônomo, estamos apenas vendo padrões. No final, os quasares são bastante raros e estão amplamente dispersos pelo universo em comparação com seu tamanho, e como estão nos centros de grandes galáxias, a probabilidade de os próprios quasares formarem uma estrutura significativa e conectada é pequena. Pesquisas adicionais sugeriram que os agrupamentos de quasares parecem se alinhar com regiões mais densas do universo, e talvez haja algum mecanismo ainda desconhecido permitindo que os agrupamentos de quasares sejam mais prevalentes em distâncias maiores do que o limite de homogeneidade de Yadav. No entanto, como a maioria das estruturas em nosso top 10 cósmico, seus tamanhos geralmente podem ser atribuídos a algo explicável e não precisam violar nenhum de nossos conceitos cosmológicos fundamentais para existir. Infelizmente, não poderemos obter muitas informações adicionais desses grupos de quasares com o tempo. Todos eles ficam tão distantes que o espaço que ocupam será empurrado muito além de nosso campo de visão devido à expansão do universo. Os quasares provavelmente ainda surgem no universo, de alguma forma ou outra, mas não são tão comuns quanto costumavam ser e, felizmente, não são algo com que devamos nos preocupar dentro da Via Láctea. À medida que continuamos a explorar o cosmos, os quasares permanecem como lembretes brilhantes da vastidão e complexidade do universo. Cada nova descoberta sobre esses faróis cósmicos nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do início dos tempos e da natureza fundamental da realidade. A compreensão dos quasares não só nos oferece uma visão sobre a formação e evolução das galáxias, mas também nos desafia a repensar nossas teorias cosmológicas e o lugar da humanidade no grande esquema do cosmos. Recentemente,
astrônomos fizeram uma descoberta impressionante, que pode mudar para sempre nossa compreensão sobre a evolução estelar. PSR J09520607, a estrela de nêutrons mais pesada já registrada na nossa galáxia, está mostrando sinais claros de que está à beira de um colapso catastrófico. Com impressionantes 2,35 vezes a massa do nosso Sol, esse colosso cósmico está perigosamente perto de seu ponto de ruptura. A descoberta abalou a comunidade científica quando os pesquisadores confirmaram que essa estrela de nêutrons está se aproximando rapidamente do chamado limite TOV. Esse é o limite teórico que uma estrela de nêutrons pode atingir de massa, antes que a gravidade supere a pressão de degenerescência dos nêutrons, que basicamente é o que impede que esses objetos absurdamente densos entrem em colapso. Quando esse limite é ultrapassado, nada no universo conhecido pode impedir a transformação da estrela em um buraco negro. J0952 é simplesmente fascinante. Além de possuir uma massa absurda, ele também tem uma rotação extremamente rápida, girando 707 vezes por segundo. Isso mesmo, por segundo. O que faz dele o segundo pulsar mais rápido já descoberto. São mais de 61 milhões de voltas por dia, uma dança cósmica em um ritmo alucinante. Essa rotação gera forças centrífugas imensas, que provavelmente ajudaram a estrela de nêutrons a resistir ao colapso até agora. Mas, segundo as observações recentes, essa resistência está chegando ao fim, especialmente porque a estrela continua ganhando mais massa. A evidência do estado crítico de J0952 veio de múltiplas técnicas de observação. Astrônomos que monitoram suas emissões de rádio detectaram mudanças sutis nos pulsos, indicando um aumento do estresse gravitacional em sua estrutura. Já as observações em raios-x revelaram uma intensificação da atividade de acreção, à medida que a estrela absorve material de sua companheira. Mas o sinal mais revelador veio dos detectores de ondas gravitacionais, que captaram sinais fracos, mas consistentes com as previsões teóricas para uma estrela de nêutrons próxima de um colapso. Mas como os astrônomos descobriram essa verdadeira bomba relógio cósmica? A virada aconteceu quando equipes utilizando 2 telescópios em locais diferentes uniram forças para medir com precisão a massa da estrela. Ao analisar a dinâmica orbital do sistema binário com uma precisão inédita, eles descobriram que J0952 está a apenas 0,05 a 0,1 massas solares de atingir o limite crítico. E o mais alarmante, eles observaram uma aceleração no ritmo de transferência de massa da estrela companheira, indicando que o colapso pode acontecer muito antes do que se pensava. Se compararmos com outras estrelas de nêutrons massivas, a nossa estrela de nêutrons J0952 está em uma categoria própria. Enquanto essas outras estrelas permanecem relativamente estáveis, essa reúne os piores fatores possíveis: massa extrema, acreção contínua e mudanças estruturais visíveis. Tudo isso aponta para um colapso iminente. As implicações desse achado vão muito além de um único objeto estelar. Como a estrela de nêutrons mais pesada confirmada, J0952 se torna um laboratório natural para testar os limites da física nuclear sob condições extremas. Ao monitorar seu comportamento, os cientistas esperam responder perguntas antigas sobre a equação de estado da matéria ultradensa e o valor exato do limite TOV, que separa estrelas de nêutrons de buracos negros. O que torna tudo ainda mais dramático é o mecanismo por trás desse possível colapso. J0952 faz parte de uma classe rara e fascinante de sistemas binários conhecido como Viúva Negra. Claro, o nome é inspirado nas aranhas que devoram seus parceiros. Nesses sistemas, uma estrela de nêutrons densa vai literalmente despedaçando e consumindo sua estrela companheira com o passar do tempo,
ficando mais pesada a cada ano. A companheira da nossa estrela de nêutrons é uma vítima trágica desse processo. Com apenas 0,02 massas solares restantes, cerca de 20 vezes a massa de Júpiter, ela já perdeu mais de 95% de sua massa original para a estrela predadora. Presa em uma órbita de apenas 6,42 horas, ela está condenada a uma espiral de destruição sem chance de escapar. Estando tão próxima, ela sofre forças de maré tão intensas que está sendo despedaçada átomo por átomo. Esse processo de transferência de matéria é violento e eficiente. O hidrogênio e o hélio arrancados da companheira não caem diretamente sobre a estrela de nêutrons, mas formam um disco de acreção, um turbilhão de plasma superaquecido que gira em espiral até finalmente colidir com a superfície da estrela, aumentando sua massa e acelerando sua rotação. E agora vem a parte mais interessante. Observações recentes detectaram uma aceleração assustadora nesse processo de alimentação. Enquanto modelos anteriores estimavam que a companheira poderia durar mais 20 ou 30 milhões de anos, novos dados indicam que a taxa de transferência de massa praticamente dobrou na última década. Isso significa que J0952 pode atingir a massa crítica em apenas alguns séculos, um piscar de olhos na escala do universo. À medida que J0952 acumula massa, os nêutrons em seu núcleo são comprimidos ainda mais, aumentando a pressão interna. A pressão de degenerescência dos nêutrons, uma força quântica que impede essas partículas de ocuparem o mesmo espaço, só consegue suportar certa quantidade de compressão gravitacional antes de ceder de forma catastrófica. O que torna esse sistema viúva negra particularmente único é a massa já extrema de J0952. Isso porque a maioria das estrelas de nêutrons em sistemas binários semelhantes pesa entre 1,4 e 1,8 massas solares, o que lhes dá uma boa margem antes de atingir o limite teórico de colapso. Mas com 2,35 massas solares, J0952 já está no limite, e cada fração de massa que ela arranca de sua companheira a empurra perigosamente mais perto da ruptura final. Cientistas calcularam que, se a atual aceleração na transferência de massa continuar, nossa estrela de nêutrons ultrapassará o limite TOV entre 200 e 500 anos. Quando isso acontecer, a pressão de degenerescência dos nêutrons falhará de forma instantânea e toda a estrela colapsará para um ponto singular em menos de 1 milissegundo. A rotação ultra-rápida, que hoje ajuda a manter a estrela estável, se tornará irrelevante diante da força esmagadora da gravidade quando o limite for ultrapassado. O destino trágico da estrela companheira, portanto, está diretamente ligado ao futuro de J0952. A cada rotação do pulsar, mais material é arrancado. A cada órbita, mais massa é transferida para a estrela de nêutrons. E a cada ano que passa, nos aproximamos mais da possibilidade de testemunhar algo jamais observado diretamente na história da astronomia humana: o nascimento de um buraco negro a partir do colapso de uma estrela de nêutrons. Quando a estrela de nêutrons finalmente cruzar o limite TOV, o colapso será um dos eventos mais energéticos de todo o universo observável. Diferente das supernovas, que se desenrolam ao longo de segundos ou minutos, o colapso de uma estrela de nêutrons acontece quase instantaneamente. Em uma fração de milissegundo, toda a sua estrutura, com mais de 2 vezes a massa do Sol, comprimida em uma esfera de apenas 20 quilômetros, será esmagada até se tornar uma singularidade menor que a largura de um próton. Esse colapso representa uma das transições mais extremas da física. O ponto em que as forças quânticas finalmente se rendem à gravidade. No núcleo de J0952, os nêutrons já estão comprimidos ao limite permitido pelas leis da física. Quando a massa crítica for ultrapassada, a pressão de degenerescência que os mantém afastados falhará de forma súbita. A gravidade se tornará imparável, esmagando a estrela inteira em um buraco negro
com um horizonte de eventos de aproximadamente 14 quilômetros de diâmetro. O momento do colapso gerará uma explosão extraordinária de ondas gravitacionais, uma verdadeira ondulação no tecido do espaço-tempo que se propagará à velocidade da luz. Os detectores avançados como LIGO, Virgo e o futuro telescópio Einstein estão sendo calibrados especificamente para captar esse tipo único de sinal gravitacional. Além das ondas gravitacionais, o colapso produzirá uma breve, mais intensa rajada de neutrinos e radiação de alta energia. À medida que a matéria cruza o recém-formado horizonte de eventos, em seu último suspiro, será gerada uma curta explosão de raios gama, com duração entre 0,1 e 2 segundos. Essa explosão seria detectável em grande parte do universo observável, fornecendo uma confirmação perceptível do evento. Como vimos, o que tornaria essa observação verdadeiramente histórica é o fato de que nunca testemunhamos diretamente o nascimento de um buraco negro. Embora saibamos que eles existem aos montes no universo, normalmente os descobrimos muito tempo após sua formação. A chance de acompanhar uma estrela de nêutrons conhecida se transformando em um buraco negro, em tempo real, traria uma avalanche de informações inéditas sobre os mecanismos da gravidade extrema. O colapso de J0952 também poderá encerrar um dos debates mais acalorados da física teórica. Seria possível que formas exóticas de matéria de quarks estabilizassem estrelas de nêutrons acima do limite TOV? Alguns teóricos sugerem que, sob pressões extremas, os nêutrons poderiam se decompor em seus quarks constituintes, formando um estado hipotético chamado matéria estranha, capaz de suportar massas superiores a 2,5 massas solares. Se J0952 colapsar com sua massa atual, isso praticamente descartaria muitas dessas teorias exóticas. Mas se ela continuar ganhando massa além dos limites previstos antes de colapsar, será necessário rever profundamente os fundamentos da física nuclear em ambientes extremos. Além dos aspectos fundamentais da física, o colapso também teria implicações importantes para nossa compreensão da evolução cósmica. Isso porque o buraco negro recém-formado acabaria consumindo o restante da estrela companheira, possivelmente formando um disco de acreção, que o tornaria visível como uma potente fonte de raios-X. Esse sistema então se juntaria à população de buracos negros de massa estelar, que desempenham papéis cruciais na evolução das galáxias. Para astrônomos e físicos, PSR J09520607 representa uma chance única em toda uma civilização de testemunhar uma das transformações mais extremas da natureza. Monitorando continuamente esse sistema com nossos instrumentos mais avançados, poderemos ser os primeiros humanos da história a observar em tempo real o exato momento em que uma estrela de nêutrons deixa de existir e dá lugar a uma singularidade gravitacional pura, onde a matéria, como conhecemos, simplesmente desaparece. Depois de cruzar mundos vulcânicos, sistemas planetários estranhos, faróis cósmicos que brilham mais que galáxias inteiras e estrelas à beira do colapso absoluto, uma coisa fica clara: o universo não é um lugar estático. Ele está em movimento constante, nascendo, mudando, colapsando e se reinventando o tempo todo. Cada objeto que visitamos aqui é um lembrete de que a realidade é muito mais extrema do que qualquer história que já contamos. Luas que parecem vivas, estrelas que desafiam os limites da física, estruturas tão antigas e distantes que enxergá-las é como olhar para o passado profundo do cosmos. E no meio de tudo isso, estamos nós, habitantes de um pequeno planeta orbitando uma estrela comum,
tentando entender um universo que definitivamente não foi feito sob medida para ser compreendido com facilidade. Mas talvez seja exatamente isso que torna essa busca tão fascinante. Cada sonda lançada, cada telescópio apontado para o céu, cada dado analisado é uma tentativa de responder uma pergunta simples e poderosa: qual é o nosso lugar em tudo isso? O universo não nos deve respostas, mas ainda assim, ele continua revelando seus segredos pouco a pouco, para aqueles que ousam olhar mais longe. E essa viagem não termina aqui, porque enquanto existirem mistérios lá fora, sempre haverá mais um limite a ser cruzado. Obrigado.